Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h05. Bom dia, está começando o CBN Esporte. Hoje, quinta-feira, 3 de abril, uma quinta-feira com toda a repercussão de Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, final de Série A2, a preparação para mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, é a preparação dos nossos clubes. Parece que hoje já tá dando uma esquentadinha com relação a Ponte Preta e Guarani, que no outro fim de semana, sem ser esse no outro, já teremos aí a estreia das duas equipes na Série C do Campeonato Brasileiro. E vamos começar com Série A2, tudo igual no primeiro jogo da final da Série A2 entre Capivariano e Primavera ontem na Arena Carlos Colnaga em Capivari. As duas equipes se encontram agora no sábado às 3 da tarde em Indaiatuba e quem vencer fica com a taça. Se houver um novo empate, a decisão vai para os pênaltis. Ao meu lado, Antônio Lupe, para falar da Ponte Preta. Lupe, bom dia, uma boa quinta-feira. Tudo bem, Carlão, bom dia para você, uma ótima quinta-feira para todo mundo que acompanha o CBN Esportes desta quinta-feira, para falar da Macaca, que vai chegando na reta final de preparação para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. Parece mentira, mas é verdade, a CBF ainda não detalhou a tabela da terceira divisão do futebol brasileiro. A Macaca ainda busca reforços e um dos destaques do Capivariano, que está brigando com o Primavera pelo título da Série A2, está na mira do Departamento de Futebol da Alvinegra e pode reforçar a Ponte na Série C. Já nós vamos falar sobre este possível reforço, aliás, um bom reforço. Ontem foi o cara do jogo, hein? Se ele mostrar, ainda vamos guardar o nome, mas se ele mostrar o que mostrou ontem, né, com a camisa da Ponte, o que ele mostrou com o Capivariano, seria sim um bom reforço. Mas vamos esperar, vamos aguardar. Supercopa da Espanha, o Barcelona contou com mais uma noite iluminada de Ferran Torres, venceu o Atlético de Madrid por 1-0 no Metropolitano e se garantiu na final da Copa do Rei. As equipes empataram por 4-4 no jogo de ida. O Barça vai encarar o Real Madrid na grande decisão. Vamos para São Paulo, tem Palmeiras estreando na Copa Libertadores, tem o Tricolor fazendo bonito na Argentina, o Santos se preparando para o Campeonato Brasileiro e o Corinthians, hein? Oh, meu Deus do céu, esse tal do acesso negado. Corinthians, competição internacional, parece que não é o seu forte. Ontem derrota para o Huracan na estreia da Copa Sul-Americana. O São Paulo estreou com vitória na Copa Libertadores de 2025. Na Argentina, o tricolor fez um jogo muito disputado e de poucas oportunidades contra o Tajeres de Córdoba, mas saiu vencedor graças a um gol de Alisson na reta final do jogo. O Corinthians, por sua vez, foi derrotado na primeira partida da Copa Sul-Americana. Em casa, o alvinegro não teve um bom desempenho e perdeu para o Huracan por 2-1. Hoje o Palmeiras estreia na Libertadores. Às 7 da noite, o Alviverde encara o Sporting Cristal em Lima, no Peru. Hoje tem Palmeiras então na Libertadores em busca do Tetro Verdão, hein? Boa sorte ao Palmeiras de Abel Ferreira. Lupe, e o Guarani, hein? Está lá no Oscarim, pré-temporada, Série C já está batendo a porta, a preparação do Bugrão, Lupe. E você se lembra que o Pastana, há um bom tempo, durante uma entrevista coletiva, afirmou que a janela de exceção, ela era muito longa e os clubes poderiam perder jogadores faltando poucos dias para o começo da Série C. E parece que isso se aplica ao Guarani. Gabriel Mesquita está de malas prontas para Belém do Pará. Vai atuar no Paysandu. Com isso, a diretoria do Guarani volta ao mercado para contratar mais um goleiro para a Série C do Brasileirão. Nós concordamos com o Pastan na época, né? Realmente, ainda mais um time que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, um clube, né? Fica muito vulnerável. Qualquer proposta de uma Série B, de repente uma Série A ou do exterior, a tendência é de que o jogador aceite.
E vamos de Copa Sul-Americana. Além do Corinthians, outros 3 brasileiros estrearam pela competição. O Vitória empatou com a Universidade de Quito em 1-1 no Barradão, em Salvador, pelo grupo B. Pelo grupo D de dado, o Grêmio venceu o Sportivo Luquinha do Paraguai 2-1, fora de casa, hein? O Vascão empatou com o Melgar 3-3 no Peru, pelo grupo G da Sula. E o homem que fez muito sucesso ontem em Capivari, Fábio Chave, o rei do Instagram, o rei do Carlos Colnag, hoje está no Principado de Vinhedo, no Principado de Itu, e traz toda a repercussão, a preparação dos brasileiros em Copa Libertadores. Fabião, bom dia! Não só de Palmeiras vive a Libertadores, Fábio Chaibe. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvintes CBN. Ontem o Botafogo estreou com derrota na Libertadores 2025 em Santiago. O atual campeão da competição foi superado pela Universidade de Chile por 1-0. Gol do atacante Di Iorio. O atacante Igor Jesus acabou sendo expulso no final da partida. Hoje tem mais duelo brasileiro na Libertadores. Na Fonte Nova, em Salvador, o Bahia, de volta à competição, recebe o Internacional. Jogo válido pelo grupo F, né, às 7 horas da noite. Na última vez que o Tricolor participou da Libertadores, há 36 anos, os dois times também se enfrentaram. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para esse duelo de logo mais na Fonte Nova, viu, Carlão? E é tão histórico, né? O Internacional na vida do Bahia, como você disse, foi justamente contra o Internacional que o Bahia disputou a última Libertadores como campeão brasileiro. Em 88, aquele Bahia de Bobô e companhia. E você participa do CBN Esportes através do WhatsApp. Hoje esquecemos o aparelho, né? Verdade, esquecemos o aparelho. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá. Para quem quiser participar do CBN Esportes, já que nós esquecemos o aparelho celular, a qual o WhatsApp está inserido, participe pelo YouTube. youtube.com/CBN Campinas. No chat você deixa a sua mensagem, deixa a sua participação, deixa o seu registro que nós vamos ler no ar. Então hoje, ao invés do WhatsApp, acesse o YouTube e coloque ali a sua mensagem, o seu comentário no chat. Até porque Carlão de Freitas saiu apressado e esqueceu o celular. É verdade, Antônio Lupi. Hoje o News Truck está onde? Aonde esses malucos do CBN Esportes estão hoje? Estamos à frente do Hotel Vitória, aqui na Norte Sul, acompanhando o 4º encontro de incorporadores do estado de São Paulo. Então hoje o CBN Esportes todo especial. E você participa não só pelo WhatsApp, hoje não, você participa pelo YouTube e o nosso programa comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, e o homem do streaming, o homem online, Daniel França, e a técnica de externa, ele, Nilson Belisário, o glorioso pastor. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h13, o intervalo é muito rápido. Mande a sua participação pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Mande aqui a sua participação no nosso CBN Esportes desta quinta-feira, 3 de abril. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Domínio Mercado Imobiliário do Interior Paulista. CBN Esportes Campinas. Venha molhar as palavras no Gil Rosário com uma promoção imperdível. O melhor chopp na casa mais tradicional de Campinas está com preço especial. De segunda a quinta-feira, a partir das 17 horas, o chopp Claro no Giovanetti Rosário sai por apenas R$ 7,99. Convide seus amigos para um happy hour e experimentem o que há de mais saboroso na vida. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Promoção válida somente para a unidade Rosário. Com mais de 14 anos de experiência, a BRZ se consolidou como referência no mercado imobiliário. E agora chega a Paulínia para construir novos momentos. Apartamentos na melhor localização dos Jardins dos Calegares, próximo ao Parque Zeca Malavasi. Os condomínios fechados contam com infraestrutura completa, pensando em tudo o que você precisa. Saiba mais em brzempreendimentos.com ou visite nosso estande na Avenida José Paulino, 2949. Paulínia.
Programa Humana Ideia com Fernando Moraes na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humana Ideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes, todos os sábados às 10:30 da manhã. Espero vocês. Oferecimento Cartão de Todos, acesso à saúde de qualidade a preços imbatíveis para toda a família. Trânsito. Onze horas 15 minutos, hoje quinta-feira. Thaís Azevedo, bom dia. Nós estamos aqui na Norte e Sul e o trânsito está bastante carregado. E as outras avenidas, as ruas de Campinas e região, Thaís? Ótimo dia para você, Carlão. Bom dia para todo mundo. É isso mesmo, a Norte Sul tem uma lentidão ali, sentido Guarani, da rua Gustavo Ambruch até a Avenida Engenheiro Carlos, até a rua Engenheiro Carlos Stevenson. Quem segue no sentido oposto, trânsito livre. Outro ponto carregado, bem carregado, aliás, é a Avenida Brasil. Quem segue no sentido centro perde tempo desde a rua Doutor Miguel Penteado até a Avenida Barão de Itapura. Quem segue no sentido Vila Nova perde tempo na chegada a Barão de Itapura e também próximo ali a rua Frei Antônio de Pádua. A Avenida Rosingo Maia tem lentidão pela pista da direita da rua Paula Bueno até a Avenida Francisco Glicério. Quem segue pela pista da esquerda faz um bom caminho. No sentido oposto, sentido norte-sul, o motorista reduz a velocidade somente na saída da Avenida Anchieta. A Senador Saraiva está bastante carregada, principalmente pela pista da direita, desde a rua Janda até o viaduto Miguel Vicente Cury. Carlão. Obrigado, Thaís. Quer viajar barato por todo o Brasil? Viaje guanabara.com.br. Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Uberlândia e toda a região Nordeste ou Centro-Oeste. Viagens a partir de R$50. Viaje guanabara.com.br. CBN Esportes Campinas. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Domínio Mercado Imobiliário do Interior Paulista. 11 horas 17 minutos. Então vamos repercutir um pouquinho. Ontem estivemos lá na Arena Carlos Colnaghi. Aliás, fomos muito bem recebidos, muito legal, hein? Né? Muito legal. Muito legal, desde as 4 da tarde com o News Truck em frente ao estádio. Os torcedores felizes, né, com a campanha, com o acesso do Capivariano, o pessoal de Indaiatuba também. Antônio Lupe esteve lá. Fábio Scheib, o rei do Instagram, né? Rei do Instagram. Foi também, comandou a nossa jornada ontem, participou do Arena também. Uma festa do 019, né? Uma festa do interior na decisão do Campeonato Paulista da Série A2. Tudo igual, 0-0, Antônio Lupe. Em aberto a decisão para sábado às 3 da tarde, estádio Ítalo Mário Limonge, em Indaiatuba. Ô, Carlão, e sabe o que foi mais legal? As entrevistas pós-jogo. Porque o técnico Fernando Marchiori, do Primavera, afirmou que o empate foi o resultado mais justo, pelo que as duas equipes apresentaram ontem na primeira partida da decisão da Série A2. Porém, o Hélio Cizenando, que é o técnico do Capivariano, afirmou que se tivesse um vencedor, teria que ser o Capivariano. E eu fico com o treinador da casa, o treinador do Capivariano, porque no primeiro tempo, o Primavera, ele teve mais domínio, mas não chegou com tanta agressividade ao ataque. No segundo tempo, o Capivariano obrigou, né, o goleiro do Primavera a trabalhar pelo menos em 3 oportunidades. Então, na minha opinião, o Capivariano deixou aí de criar ou construir uma vantagem pro segundo jogo, que acontece justamente na casa do Primavera, na Toca do Fantasma, na Casa Mal-Assombrada, porque o Capivariano teve mais chances, principalmente no segundo tempo. O goleiro do Primavera foi o cara do jogo, né? Então, acho que o Hélio Cizenando, ele me agradou mais nas declarações. O Capivariano desperdiçou uma oportunidade de construir, mesmo que seja uma pequena vantagem para o jogo da volta, sábado, 3 da tarde, lá no Ítalo Mário Limonge, em Indaiatuba. Está comprovado, vimos o mesmo jogo. Eu também tive esta impressão de um Primavera melhor na primeira etapa, melhor posicionado, mais tranquilo, né? Até por jogar fora de casa, não ter aquela pressão de conquistar o resultado, mas também não foi efetivo, né? O sistema ofensivo do Primavera não funcionou, o Léo Passos ajudou demais, brigou
demais, mas não foi um cara que ofereceu perigo à defesa do Capivariano. O Matheus Anjos é o fio condutor, né? O cara da qualidade técnica, o cara do passe, mas apareceu muito pouco também. E no segundo tempo, o Capivariano, mesmo sem ter sido assim tão agressivo, criou as principais oportunidades e o Thiago Silva na reta final teve a chance, né, de dar a vitória ao Capivariano, mas isso não aconteceu. Acho que em virtude destas possibilidades, destas chances, o Capivariano poderia ter feito um resultado importante para levar para Indaiatuba. E só a participação aqui da galera no nosso YouTube, o pessoal já tá mandando mensagem, ó. O João Paulo de Moraes, bom dia, CBN. Cortes do Capivariano perdeu a sua chance. Eu acho que agora o Primavera está com uma mão na taça. O JP de Moraes foi quem mandou essa mensagem pra gente. E o Rogério Pauletti mandou aqui, ó. O goleiro do Primavera vai longe. Muito bom goleiro, Vitor Hugo. Apesar de que, no finalzinho, né? Praticamente no último lance, ou na chance mais clara do Capivariano, faltou ali uma comunicação entre o Richard e o goleiro do Capivariano, goleiro do Primavera, e quase o Primavera se complica ali no apagar das luzes, né? Talvez ali pela ansiedade, né? Porque o 0-0 realmente interessava o Primavera e aí ele pecou pela ansiedade e quase que coloca tudo a perder, né? Porque se o Capivariano leva uma vitória para Indaiatuba, realmente teria aí uma vantagem. Eu não vou dizer que o Primavera está com a mão na taça, mas logicamente, você levar um 0-0 para decidir diante do seu torcedor é algo mais tranquilo. O Primavera tem esta possibilidade, apesar que o Capivariano com o Baianinho, que é uma fumaça danada, o próprio Popó não jogou tão bem, mas é um artilheiro, ele também tem essa possibilidade, tem chance sim de sair de Indaiatuba com o troféu. Ô Fábio Chaib, você foi testemunha ocular ontem da partida, você esteve no Carlos Colnaghi e o que você achou? É um resultado que tá mais pro Primavera, Fabião? Eu acho que o empate fora de casa dá um favorecimento, sim, ao Primavera, que joga em casa, né? Fez a melhor campanha da competição e tem mais esse fator agora de poder decidir em casa com um resultado que não é desfavorável, né? Joga precisando apenas de uma vitória simples. Creio que o Ítalo Mário Limonte vai estar cheio também. O Primavera está acostumado a decidir nessas últimas fases em casa, então eu creio que tem uma possibilidade maior, sim. Mas o Capivariano também fez bom jogo contra o Ituano na semifinal aqui no Novelli Júnior também. É um bom time, os dois times jogando de uma forma mais tranquila, né? Já que o objetivo maior foi conquistado, né? Que é o acesso. E ontem foi muito legal ver a festa do interior, né? O futebol raiz, justamente as duas equipes fazendo essa final da competição, um voltando à competição da elite do futebol paulista depois de 9 anos e outro de forma inédita, né? Primeira vez vai debutar aí na Série A1 do Paulistão, o Primavera. Ontem, quando eu fui pegar aquele cafezinho pra gente, eu lá fui pegar um cafezinho, fui pegar um pão de queijo pra gente na hora do Arena. Biscoito de polvilho, né? Parecido. Eu fui conversar com os populares, né, com os torcedores, e a maior preocupação justamente dos torcedores do Capivariano é em relação à estrutura, né, do Carlos Colnaghi. Recebeu muito bem a gente da imprensa, o pessoal, os torcedores também ficaram muito à vontade, mas a gente sabe que tem 2 lances de arquibancada que estão interditados no momento. A preocupação é justamente para o ano que vem, na elite do futebol nacional, do futebol paulista, quando o time vai enfrentar justamente os times grandes da competição, né, receber Palmeiras, Corinthians, São Paulo, e essa é a grande preocupação, o que fazer com esses lances de arquibancada que estão interditados e cobram até uma melhoria para poder receber os times grandes no ano que vem, né, Carlão? Até complementando o que o Fábio Chaib disse, a gente ouviu ali algumas informações, claro que não oficiais, né? Mas é aquilo que a gente fala, né? Quando a cidade é mais acanhada, as informações correm, né? O Carlos Colnaghi, ou Arena Capivari, ela pertence ao município, né? Ela é da cidade de Capivari. É a administração pública que conduz ali o estádio. E o Capivariano é SAF. Então existe também uma possibilidade dos investidores do Capivariano assumirem, né, o comando do Carlos Colnaghi, da Arena Capivari, não sei se em forma de comodato ou alguma outra forma, para realizar as adequações para que o Capivariano, aquilo que a gente falou do Primavera na segunda-feira, né, para que a cidade possa curtir também a Série A1, que a população de Capivari possa curtir o Campeonato Paulista, para que os investidores também possam aí fazer as adequações no Carlos Colnaghi para receber os jogos do Paulistão do ano que vem, o que também será necessário no estádio Ítalo Mário Limonte. Ô Lupe, eu acho que foi nessa semana, né, que nós estávamos falando sobre o Velo Clube, que permaneceu e que fez melhorias significativas lá no Benetão, e nós vimos o Benetão
antes do acesso, né? Em 2023 fomos lá com a Ponte Preta e era um estádio simpático, gostoso, mas acanhado, um estádio que para a Série A1 não oferecia aí boas condições. Mas aí, a partir do acesso, o Velo Clube deu um banho de loja. Um banho de loja, né? Você usa bastante esse termo, né? Banho de loja. Eu acho legal. E o estádio ficou muito bonito. O Velo Clube recebeu o Santos, né? Que foi o gigante, né? Que visitou Rio Claro neste Campeonato Paulista. Eu acho que não custa nada. A diretoria do Primavera, a diretoria do Capivariano, tomar um café, né? Bater aquela caixa, fazer aquela resenha com o pessoal lá de Rio Claro, para saber como que foi, porque o Velo trabalhou às pressas, né? Para construir praticamente... O estádio do Velo é do Velo, né? Não é da prefeitura. O estádio, o Chimitão lá do Rio Claro, que é o estádio da prefeitura, o Benitão é do Velo, o Capivariano é público e o do Primavera é do Primavera. Mas eu acho que vale a pena sim entender como que o Velo fez as melhorias de uma maneira tão rápida, tanto é que recebeu aí o Santos Futebol Clube neste Paulistão 2025. E sábado tem o segundo jogo, Opa! 3 da tarde, com transmissão da CBN Campinas. Ontem transmitimos a primeira partida direto de Capivari e sábado nós vamos conhecer o grande campeão da Série A2, um dos times aqui da nossa região, ou o Capivariano ou o Primavera, vai ficar com a taça da Série A2. Da Série A2, que legal. Muita força, muita sorte aí para o Primavera, muita força, sorte para o Capivariano também. 2 treinadores que fizeram um grande trabalho, Fernando Marchiori, Hélio Cizenando, jogadores que já passaram pelo futebol de Campinas, alguns, né, sem sucesso, né, mas que se reencontraram no Capivariano e também no Primavera. A gente espera aí uma grande final no sábado. E olha a importância, né, desse jogo. Ontem, Fernando Diniz acompanhou o jogo direto lá do estádio, passou do nosso lado ali, meio disfarçado, um bonezinho, sem muitas atenções, pediu uma entrevista pra ele, não pra falar sobre outros assuntos, pra falar do jogo. Ô, Diniz, e aí, o que você tá fazendo aqui? Ele não quis falar, ele falou que, ele disse, né, através de terceiros, que o espetáculo era dos jogadores e não dele. Mas seria interessante, né, ele trocar uma palavrinha com a gente, não quis, a gente respeita, mas Fernando Diniz, campeão da Libertadores com o Fluminense, recentemente à frente do comando técnico da seleção brasileira, não logrou êxito, assim como Dorival Júnior e provavelmente com outros que vão assumir a seleção brasileira, mas ele estava lá acompanhando de perto tudo que aconteceu no primeiro jogo da final da Série A2, para você ver como é que movimenta, né, o futebol. A Série A2 hoje, ela está entre os 5 melhores campeonatos estaduais. O Campeonato Paulista da Série A1 eu acho que é o primeiro, talvez a gente pode colocar aí o Carioca e tal, mas o da Série A2, ele é um baita de um campeonato, sim senhor. É claro que não conta com os grandes, né? Não conta com equipes que já figuraram, despontaram aí num grande cenário, mas é um campeonato muito organizado e que no final ele acaba despertando aí muita atenção do público. Ô Lupe, eu tô percebendo você aí, a galera está no YouTube participando conosco. Temos mensagens, o Douglas Freitas, bom dia a todos. Será que o Oscar vai mostrar o futebol que o fez chegar na seleção brasileira no São Paulo? Eu acho que a gente pode responder depois. Sim, né? já, Gabriel. Já. Aqui. O Cris Salvione tá aqui, bom dia, Carlão, Lupe, Fábio, tamo junto e Sharonal, parabéns Chris. ao Primavera pelo título da Série 2. Calma. Ele colocou segundo William Cabelo. Tá. Então segundo William Cabelo, então ele tá com razão. E ele disse que o Fábio Scheib, cafezinho, o Fábio Scheib estava batendo uma marmita na hora do jogo. Verdade. Essa foi a cena pitoresca ontem, Fábio Scheib matando uma marmita em meio a dieta, final tem que seguir da a Série dieta. 2. Tá certo, Não, a Nutri então. fica brava. Era whey, cara. Mas tava um cheiro gostoso, um cheiro de banana, o meu caro Antônio Lupe. Vou mandar um abraço lá pra pessoal de Indaiatuba, o Antônio Herrera Tucci, que trabalha também lá na imprensa em Indaiatuba. Boa, Tucci. Tá ligado com a gente aqui na CBN, grande abraço. E já garantiu presença pro jogo de sábado. A decisão lá no Ítalo Mário Limonge. Tuti, estaremos aí no sábado, hein, cara? Vamos trocar uma ideia aí. E quem sabe, sim, o Primavera campeão seria uma festa maravilhosa pra cidade de Indaiatuba. 11 horas, já vamos virar 30? Então vamos jogar já pro repórter CBN, se é que você me entende, meu caro Valmir Bortoleto. Está em tempo, repórter CBN. CBN Esportes Campinas.
EP Agro. Oi pessoal, aqui é o Marcos Felipe e essa semana eu vou te contar as vantagens do leite de cabra. Você sabia que ele pode gerar menos alergia em algumas pessoas? No programa tem também a análise do consultor em agronegócio José Carlos de Lima Júnior e as novidades da AgriShow 2025, que é neste mês. A previsão do tempo e, claro, todas as notícias do mundo do campo. É no EP Agro, no próximo sábado, às 8h30, na tela da IPTV e às 9h30, aqui na CBN. Os sábados da CBN Campinas, com mais informação e prestação de serviço na região metropolitana. Manhã CBN, das 9h ao meio-dia, com dicas de cultura, lazer, balanço do trânsito na cidade e nas rodovias e tudo sobre o esporte regional com os destaques do fim de semana. Manhã CBN, todo sábado, das 9h ao meio-dia, aqui na CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 3 de abril de 2025. 44% das pessoas ouvidas numa pesquisa Genial Quest disseram ter mais medo da volta do ex-presidente Jair Bolsonaro ao poder do que da continuidade do presidente Lula no cargo. Já 41% declararam ter maior temor de um novo mandato do atual chefe do executivo. 6% das pessoas afirmaram ficar receosas diante dos dois cenários. 4% dos eleitores disseram que não seriam afligidos por nenhum dos dois nomes e 5% não responderam. Foram entrevistados 2.004 brasileiros entre os dias 27 e 31 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou menos e o índice de confiança chega a 95%. O presidente da Câmara, Hugo Mota, tem indicado a interlocutores que preferem não pautar o projeto para conceder anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. De acordo com o jornal Valor Econômico, o deputado espera o Supremo Tribunal Federal fazendo uma revisão das penas impostas às pessoas que participaram do episódio. Mota já disse que considera algumas punições muito duras. A revisão do STF seria a solução ideal, já que a votação do PL da anistia pode representar uma afronta às decisões da Corte e abrir um novo capítulo da crise institucional entre os poderes. O programa Pé de Meia já custa pelo menos 5 bilhões e 400 milhões de reais a mais que o estimado pelo Ministério da Educação por causa da ampliação do público-alvo. Em agosto, a pasta havia projetado que 2 milhões e 400 mil estudantes do ensino médio seriam beneficiados. Mas, de acordo com os dados mais recentes, 4 milhões de alunos recebem bolsas atualmente. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Domínio Mercado Imobiliário do Interior Paulista. Apresentação Carlão de Freitas. 11h34. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o quê? Vamos lá para São Paulo. Vamos lá, porque tem muita coisa para falar também. E coisas Torcedor do Corinthians, não desligue o rádio, porque nós temos verdades para falar para você. É verdade Mas verdadeira. segundo o Rafael Pio, como é bom ser Corinthians, né? Como é bom ser Corinthians. Em alguns momentos sim, outros momentos não, né? Mas o Santos se prepara para Campeonato Brasileiro, sem Neymar para variar, né? Contra o Bahia no fim de semana. O Palmeiras estreia hoje na Copa Libertadores em busca do tetracampeonato. O São Paulo estreou ontem com vitória em busca do tetracampeonato. E o Corinthians, hein, na Copa Sul-Americana, mais uma vez foi um anfitrião muito solícito, né? Solícito, porque o visitante da Argentina foi a Neoquímica Arena
e levou os 3 pontos para Buenos Aires. Gabriel Dudziak. Na Argentina, o São Paulo, como já era esperado, teve uma estreia complicada na Libertadores contra o Tajeres. Desde o princípio do jogo, os dois times marcaram forte e praticamente se anularam durante toda a etapa inicial. O primeiro chute certo a gol foi dos argentinos, aos 30 minutos, enquanto a primeira finalização são paulina só veio aos 5 do segundo tempo. Na reta final do jogo, o Tajeres passou a empurrar o tricolor mais para trás, mas foi justamente aí que os brasileiros decidiram o confronto. Aos 30 minutos, o lateral direito Cédric cruzou. A zaga argentina afastou mal e Alisson, da entrada da área, fez o 1-0. Dali em diante, o São Paulo se agarrou ao resultado e segurou a pressão para somar os primeiros 3 pontos no torneio continental. Após o jogo, o técnico Luiz Ubeldia valorizou mais o resultado que a atuação e lembrou da dificuldade das partidas na Libertadores. O partido foi dentro do contexto que tinha que ser duro e seguirão sendo duros todos os partidos de nossa zona. Né? O Corinthians também jogou. Na Neoquímica Arena, o alvinegro recebeu o argentino Huracán pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e com 5 minutos já saiu atrás no placar depois de cobrança de escanteio convertida de cabeça pelo atacante Sequeira. 6 minutos depois, no entanto, Ranieri, também de cabeça, empatou. O momento passou a ser corintiano, mas bastou o Huracán melhorar um pouco para tomar a frente outra vez com Sequeira. No segundo tempo, o Corinthians voltou com Thales Magno e Giovani no ataque, mas foi pior que o adversário e nem conseguiu pressionar pelo empate, para a decepção do técnico Ramon Dias. É uma lástima, eu estou com muita rabia, mas bueno, tenho que saber perder. Hay que saber perder. Nos ganaram bem. Hoje, às 7 da noite, o Palmeiras enfrenta o Sporting Cristal do Peru em Lima pela Copa Libertadores. O meia Rafael Veiga será desfalque por um trauma na lombar sofrido contra o Botafogo, mas Gustavo Gomes retornará depois de se recuperar de uma lesão no joelho. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Tá aí Gabriel Dudziak trazendo as informações dos grandes clubes da capital. Ô Fábio Scheibe, me diz uma coisa, o que acontece com esse Corinthians quando se fala em Libertadores, quando se fala em Sul-Americana? Cara, o time acabou de ser campeão paulista, fez uma boa estreia no Brasileirão, aí quando tem a possibilidade de colocar uma cereja nesse bolo, acaba decepcionando a fiel torcida, Fábio Scheibe. É uma atuação muito apática ontem, a torcida cobrando bastante, mais de 40 mil presentes na Neoquímica Arena. O Corinthians parece estar um pouco de ressaca ainda do título paulista, né? Um título muito comemorado, mas o Corinthians tem que entrar no eixo aí, porque as competições agora começam a pegar fogo realmente, e o Corinthians não pode ter esse vacilo, né? A situação pode até ser complicada na tabela, porque o Corinthians agora não soma pontos, o Huracán faz 3 nesse grupo, e o América de Cali também venceu seu oponente, faz 3 pontos também, e o próximo desafio do Corinthians é justamente contra o América de Cali fora de casa. Quer dizer, uma derrota, uma suposta derrota, uma virtual derrota na próxima rodada pode causar caro para o Corinthians na competição, que pode ficar muito atrás nesse grupo. O Corinthians tem que mostrar mais, voltando a jogar o futebol que o fez a torcida vibrar bastante nesse Campeonato Paulista, né, Carlão? Pra quem não entende, né, o regulamento da Sul-Americana ele é um pouquinho diferente da Libertadores. Sim. Só o primeiro de cada grupo avança automaticamente para a fase seguinte, para a fase oitavas de final da Sul-Americana. Então, a partir do momento em que o Corinthians ele perde em casa para um time que, pelo que a gente tem acompanhado, vai brigar também pela classificação, o Corinthians obrigatoriamente precisa vencer o Huracán na Argentina para tentar buscar essa primeira vaga, porque é muito complicada. A Sul-Americana, a gente olha assim e fala, é uma segunda prateleira do futebol sul-americano, mas estava conversando ontem com o Arthur, que é do G1, torcedor do Atlético Mineiro. Ele falou o seguinte, num primeiro momento, numa passada de olhos, você vê que não são clubes tão tradicionais, mas é uma competição muito difícil e traiçoeira. No Brasil, se pegarmos, olha, dos gigantes, temos Corinthians, temos Atlético Mineiro, temos Fluminense, temos Cruzeiro, né? Depois Vitória, o Grêmio. Olha, então, dos gigantes do futebol brasileiro, dos 12 gigantes, temos 5, né? Temos 5 participantes. E aí, o que acontece? Outros participantes das oitavas também vão sair da Libertadores, os terceiros colocados, né? Sim. Então, olha só o tamanho desse problema que o Corinthians acabou cometendo nessa derrota para a equipe do Huracán, buscando uma classificação para a próxima fase da Sul-Americana, que é um título que o Corinthians ainda não tem,
e dá uma vaga direta para a Libertadores de 26, ou seja, é uma competição, pelo menos no meu ponto de vista, importante. Claro, tem outros meios, como por exemplo, Campeonato Brasileiro, para ir para a Libertadores do ano que vem, no caso, Copa do Brasil, mas a Sul-Americana é uma competição que dá essa possibilidade de um título internacional e uma vaguinha na Libertadores do ano que vem. Abre o olho, Timão! É impressionante como o Corinthians tem dificuldade em torneios internacionais. É histórico, né? Apesar de conquistas, mas é histórico como o Corinthians ele enfrenta dificuldades. Ô Lupe, hoje pela manhã nós estávamos conversando sobre a pressão que existe ou existia sobre o técnico Luiz Ubeldia. Cara, eu sou contra esse negócio de mandar treinador embora, né? Mas ontem, à medida que o jogo corria, São Paulo e Tadieres, ou Tadieres e São Paulo, um 0-0, e eu acompanhando pelos canais que estavam transmitindo o jogo, nas duas emissoras, né? Acho que na Globo e a ESPN, eu ficava corujando as duas, críticas pesadas ao técnico Luiz Ubeldia. Tudo bem, eu acho que vale o questionamento, o questionamento ele é pertinente sim, mas em algum momento eu acho exagerado, sabe? De repente o Zubeldia virou, né, o coisa ruim. E não é assim. O São Paulo foi lá, venceu, poderia até ter vencido com um pouco mais de tranquilidade, mas é uma Libertadores fora de casa contra um time argentino. E o Alisson fez o gol da vitória, o que dá uma aliviada, né, na situação do maluco do bem. E você mesmo, sonolento, viu que no momento do gol, o Alisson foi em direção ao Zubeldia para dar um abraço, uma explosão de sentimentos toma conta do coração de Alisson e ele corre em direção ao Zubeldia e dá um abraço gostoso, um abraço de amigo, sabe? Cisco entrou no meu olho naquele momento. Exatamente, para até passar esse recado, né? Estamos juntos com o treinador. Não sei se ele vai ser demitido em caso de derrota na próxima rodada, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, ou até mesmo um tropeço Atlético, na Libertadores. Mas pelo que a gente viu depois desse gol, que foi um gol importante pro São Paulo, gol que deu a vitória lá na Argentina contra o Tadieres, mas que o elenco todo abraçando o Zubeldia e o Alisson que fez o gol. Aliás, o Caleri, né, por muito pouco não desencantou, né? O Oscar estava em posição irregular, ele fez o cruzamento pro Caleri e depois, vixe, tá virando uma confusão aqui, agora que eu vou te contar uma coisa, hein? Mas na sequência do gol do Alisson, o São Paulo até sofreu ali uma pressão, mas conseguiu controlar o jogo. Ô Fábio, você não acha, cara, tudo bem. Que dá dengue aqui no céu. Eu acho que... Olha só, meu Deus, eu acho que voando. Quando você trabalha em um clube grande, a pressão realmente, ela vem junto. Cuidado, o questionamento, ele é pertinente, o São Paulo não tem apresentado um bom futebol. Mas daí a demitir um treinador, jogar todo um trabalho fora para iniciar um novo trabalho, você não acha que há um certo exagero com relação às críticas ao técnico Luiz Ubeldia? Um processo de fritura, o Fábio Scheibe? Essa filosofia, infelizmente, do nosso futebol, né, Carlão? Essas coisas não estão dando certo, apesar de classificação para Libertadores, apesar de o ano passado a Libertadores também ter sido eliminado pelos pênaltis pro campeão, né? O Botafogo acabou superando o São Paulo, foi às semifinais, depois foi à final, foi campeão. O trabalho do Zubeldia tem sido contestado pela falta de títulos, né? O São Paulo, que ganhou a Copa do Brasil em 2023, tinha esperança de ganhar algum título ano passado, ficou em zona de classificação para Libertadores brasileiro, mas nos mata-matas acabou não dando certo e a torcida cobra bastante isso. No começo dessa temporada acabou também sendo eliminado pelo Palmeiras, não fez uma boa participação no Campeonato Paulista também, e a torcida tá carente, tá querendo títulos também, tá ansiosa por mais conquistas, mas essa é infelizmente a filosofia que a gente aplica aqui no Brasil pros técnicos, né? É prazo curto pro treinador, se não mostrar resultado, principalmente se não mostrar taça, a coisa pega pro treinador, e é isso que pode estar acontecendo com o Zubeldia. A gente sabe que a torcida São Paulina é muito exigente também. A gente tá falando de treinador e acabou de sair uma notícia aqui, viu, Carlão? O Fluminense acertou com o técnico Renato Gaúcho, que volta ao tricolor das Laranjeiras para a disputa aí do Brasileirão, Sul-Americana, para essa temporada de 2025. Antes da nossa viatura chegar aqui ao Hotel Vitória, nós estávamos discutindo sobre este assunto, a possibilidade do Renato assumir o Fluminense, agora sim, confirmado aí por Fábio Scheibe, Renato Portaluppi é o novo técnico do Tricolor. Fabião, pra fechar aí, cara, antes da gente partir pro futebol de Campinas, hoje tem Verdão em busca do tetra, hein? O Palmeiras precisa dar uma resposta também, tem aquela bagagem, né, do vice-campeonato paulista, uma estreia irregular contra o Botafogo no Brasileirão, e hoje começa
caminhada na Taça Libertadores da América fora de casa contra uma equipe tradicional, contra a equipe peruana do Sporting Cristal. O Palmeiras não terá o Rafael Veiga, mas às vezes até essa saída do Rafael Veiga pode dar possibilidades para uma das exigências da torcida, né? O Felipe Anderson, contratado a peso de ouro ano passado, vai jogar na função que ele está acostumado, né, saindo das pontas, vai jogar como um legítimo camisa 10 realmente, e a torcida palmeirense tem esperança que ele possa mostrar algum valor. Um jogo complicado para o Palmeiras, mas pode ser que o Palmeiras tenha possibilidades aí de sair com uma vitória para apagar esses últimos jogos aí, né, Carlão? Tá certo, Fábio Chab. Então, hoje o Palmeiras, às 7h, lá no Peru, contra o Sporting Cristal. 11h45. Falmerzinho, aquela reunião de pauta no ar, nós temos um intervalinho? Nós temos um intervalo? 11h46. Então nós vamos para o intervalo. Na volta, meu gloriosíssimo Antônio Lupe vai fazer a hora do vôlei pra gente discutir aí hoje o mercado um pouco mais aquecido, ou o noticiário mais aquecido envolvendo Ponte Preta e Guarani. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. IGA Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E ontem o Osasco atropelou o Flamengo e garantiu vaga na semifinal da Superliga Feminina. 3-0 jogando no Rio de Janeiro. Parciais de 25-18, 25-21 e 25-23. Como já tinha vencido o primeiro jogo, o Osasco é o primeiro semifinalista da Superliga Feminina. Detalhe, hein? O Osasco tinha perdido as 2 partidas pro Flamengo na fase de classificação. Deu troco e que troco! Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte.
Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. Horas 50 minutos, a última volta do nosso CBN Esportes, e para repercutir esta quinta-feira do futebol de Campinas, hoje uma quinta-feira mais aquecida, né, Lupe? Sim, uma quinta-feira com mais informações. A gente começa falando do Guarani, o Carlos Eduardo de Freitas, ontem 114 anos do Bugre, hein? Sim, sim. Falamos bastante aqui no CBN Esportes sobre mais um ano de vida do Guarani, aliás, que vem a muitos pela frente. Só que a notícia não é boa, eu não sei até que ponto, né? Porque o Pastana, até na manchete eu disse isso, ele destacou que estava preocupado ou não concordava com o tempo dessa janela de exceção. O que é a janela de exceção? A janela de transferência do futebol brasileiro, ela está fechada. Porém, como os campeonatos estaduais estão terminando e muitos jogadores correm o risco de perder aí parte do início de Campeonato Brasileiro de Série A, Série B, Série C, ou seja, que vão ficar sem contrato para a sequência da temporada até a abertura da janela do meio do ano, que acontece no final de junho e começo de julho, a CBF criou a janela da janela, ou seja, a janela de exceção. Ou seja, jogadores que disputaram os estaduais podem se transferir para clubes que vão disputar competições nacionais. Só que o time pode contratar, mas também pode perder atletas, e essa era a preocupação do Pastana. E no caso do Guarani, o Gabriel Mesquita, goleiro, que foi contratado no início da temporada para o ano de 2025, despertou o interesse do Paysandu, que vai disputar a Série B do Brasileirão. O Guarani é Série C, e o Guarani perdeu aí um jogador, uma peça importante nessa preparação, nessa intertemporada para a disputa da terceira divisão do futebol brasileiro. O Gabriel Mesquita, ele foi titular em praticamente todos os jogos, né, do Campeonato Paulista, e agora a diretoria vai ter que voltar ao mercado para buscar um goleiro, porque tem o Fred Conte, tem o outro que eu esqueci o nome, que veio do Atlético Goianiense, né, o Júnior, que veio do Atlético Goianiense. Enfim, vai ter que se mexer no mercado para achar um novo goleiro, faltando aí 10 dias para começar a Série C do Brasileirão. Lembrando que o Guarani estreia contra o Maringá no Brinco. Notícia ruim, Lupe, notícia ruim. O Gabriel Mesquita, eu acho que do atual elenco do Campeonato Paulista, ou do elenco 2025, era o cara mais identificado com o Guarani, já tinha passado em outra oportunidade. Emerson Júnior, o goleiro, né? Da Princesa, Emerson Júnior é o goleiro que está treinando também, mas os substitutos, e aí eu incluo também o Emerson Júnior, não sei se estão à altura do Gabriel Mesquita. E com relação às críticas, né, sobre a janela de exceção feitas pelo Rodrigo Pastana, o tempo mostrou que ele estava correto. Por que eu digo isso? Porque clubes que disputam a Série C do Campeonato Brasileiro, Série D, ou não tem um calendário nacional, mas tem uma Copa Paulista, no caso aqui dos times do nosso estado, eles ficam muito vulneráveis. Você pega o Guarani e com toda a tradição do Guarani, mas chega uma proposta de Série B de Campeonato Brasileiro, o jogador ele vai, ele tem todo e tem razão de ir. Sabe, o cara que ele está empregado pro Guarani ou pra Ponte Preta numa Série C, chega uma proposta do Paysandu numa Série B, você acha que ele não vai? E ele vai. Então, por isso, eu acho que aí a culpa é dessa janela de exceção, a duração da janela. Né? E foi essa crítica que o Rodrigo Pastana fez, porque assim os nossos clubes ficam vulneráveis. Qualquer clube de uma divisão maior, qualquer clube com um pouco mais de investimento, ele tira o jogador do Guarani, tira o jogador da Ponte Preta. E tirou um protagonista do Guarani. Tirou um jogador importante do Guarani. Não é um protagonista, Lupe, mas é um cara que ele já estava integrado às coisas do Guarani, já há algum tempo já jogou no Guarani. É um cara que estava inserido no contexto. E, cara, ir no mercado, achar goleiro, é difícil. Um goleiro que se encaixe
né, já chega tomando conta da posição, eu acho difícil. É uma perda, assim, considerável, sim, a saída do Gabriel Mesquita. Eu posso dar uma opinião rápida? Tá aí a possibilidade, né? Rapidinho, Chaves, só pra falar, eu entendo o Gabriel Mesquita. Quando vê um Paysandu, sim, você financeiramente é uma... Deve ser pra gente, né? Eu entendo que é uma proposta vantajosa financeiramente. E eu respeito o Gabriel Mesquita, quem cuida da carreira dele. Mas eu acho que tem situações na vida que a gente precisa pensar... Cautela, você diria? Não apenas no dinheiro. Por exemplo, o Gabriel Mesquita, vamos pegar o histórico dele. Saiu aqui do Guarani, foi pro Cruzeiro, jogou? Não. Foi pro Operário, jogou? Mais ou menos. Mais ou menos. Voltou pro Guarani, jogou? Jogou. Vai pro Paysandu, vai jogar? Não sei. Aí eu acho que... Poderia também colocar ali na balança o tal do plano de carreira. Sim. Porque ele seria titular absoluto do Guarani na Série C. Independente se a torcida gosta ou não gosta dele. Mas aí, sei lá, é um pensamento meu, mas eu respeito porque ele é um profissional, ele pode ganhar o dinheiro dele, ele merece ganhar o dinheiro dele. Não só no futebol, com a gente é a mesma coisa, com você, trabalhador, é a mesma coisa. Se tem uma proposta salarial melhor de uma outra empresa, provavelmente você vai, porque hoje o dinheiro manda e manda bastante. Mas o jogador ele tem carreira curta, ele precisa jogar. Será que ele permanecendo no Guarani não poderia pegar algo... Respeito o Paysandu, mas melhor no fim da janela, conquistando um acesso, conquistando um título, quem sabe, de Série C? Não é errado o seu pensamento. Eu acho que em alguns momentos o jogador precisa ter... Por exemplo, essas loucuras do futebol árabe. O cara joga no Real Madrid. Aí chega uma proposta do futebol da Arábia, por exemplo, o Vini Júnior, né, que recebeu uma proposta. Cara, o Vini, ele é protagonista no Real Madrid. Aí chega uma proposta vantajosa financeiramente do futebol árabe. O plano de carreira do Vinícius, claro, manda ele permanecer no Real Madrid, pô. Só que financeiramente, pra Arábia seria melhor. Né? Isso mal comparando, né? Mas você tem um fundo de razão também nesta situação do Gabriel Mesquita, só que... Mas não tá errado, tá? É só um pensamento que me veio aqui buscando o histórico dele nos outros clubes onde não jogou. Eu acho que no futebol, poucas vezes o cara deixa de pensar no dinheiro pra pensar realmente nesse plano de carreira e vai fazer falta, assim, o Gabriel, a não ser que o Guarani consiga repor com uma qualidade. Chaves, você também tinha... Isso, vai, pode tocar aí. Tá, e a possibilidade, justamente agora, né, Carlão, a gente tem falado bastante aí da Série A2 também, os dirigentes do Guarani pegar Santos Dumont aí, andar 20 quilômetros, até menos também, dá uma possibilidade para contratar o Vitor Hugo do Primavera, tem se destacado, um bom goleiro que pode fazer parte do plantel aí da Série C do Guarani. É uma das possibilidades, pelo tempo escasso, né, com o fechamento da janela aqui uma semana. Sim, lá tem o Nenê que tem abertura, né, com o Guarani, com o Ponte Preta. Acho que poderia ter um diálogo, sim, senhor. Ô, Lupe, falando em Série A2, a Ponte Preta tá de olho em um destaque aí da 2, Lupe. Ontem ele foi muito bem no jogo contra o Primavera, né? O Matheus Guilherme, atacante do Capivariano. Ele fez muitas jogadas pelo lado direito do campo, né? Ele é canhoto, então ele joga de pé trocado. Tanto é que na ficha dele, ele atua tanto como lateral como ponta direita, ou seja, aquela característica que o jogador traz a bola para dentro no pé bom, que é o pé esquerdo. Ele tem 12 jogos pela equipe do Capivariano, 12 não, deixa eu voltar aqui a ficha. Ele tem 17 jogos nessa temporada com o Capivariano, marcou um gol e tem 2 assistências. Só que ele é aquele jogador que todo treinador gosta, né? Multifunção. Que ataca com velocidade, mas tem ali a recomposição defensiva. É um jogador que pode ser emprestado para Ponte Preta, só finalizar aí essa Série A2. Sábado tem o jogo final Capivariano e Primavera em Indaiatuba, Primavera e Capivariano, mas o Matheus Guilherme, 25 anos, natural de Mococa. Aí. Mococa é aqui perto, né? Mococa, não é tão perto assim, né? Mas Mococa é longe pra caramba, segundo o Rafael Pio. Ele deve ser um jogador do Guarani, da Ponte Preta. Mas, ô Lupe, você sabe que ontem você falando desse jogador multifunção, o Matheus Guilherme, ele começa a partida ali na meiuca, né? Fazendo a transição, ora como um segundo volante, ora como um meia. No segundo tempo, ele vem realmente pro lado direito atuar como um atacante. E foi aí que o Capivariano melhorou. Fez uma dobra interessante ali com o Ravanelli e os dois fizeram fumaça por aquele setor. Gostei ontem do Matheus Guilherme. Agora vem aquela situação. Uma coisa é o Capivariano, Série A2, outra coisa é a Ponte nessa pressão, nesse caldeirão efervescente que é o Moisés Lucarelli, numa Série C de Campeonato Brasileiro. No ano passado, ou ano retrasado, que a Ponte tentou com o Samuel Andrade, do 15 de Piracicaba, foi quando a Ponte subiu. 2023.
Samuel Andrade não foi tão bem assim com a camisa da Macaca. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Alexandre Terni. Ele é da Vila IP. Passei e buzinei. Forte abraço. Boa! Então foi ele que buzinou aqui pra gente. A gente vibra com buzina. Hoje o Arena não é daqui, né? Hoje o Arena não é daqui. Não. Então, porque senão seria muitas buzinas, né? Como ontem em Capivari, em Indaiatuba também. Rapidão. Vai lá, Saib. Tamo no laço, hein, parceiro? Deixa eu mandar um abraço 7 segundos. também. Sempre tá na escuta o nosso colega, o Netão, o Ângelo Bernardes Neto, aqui da assessoria do Ituano, da imprensa do Ituano também, trabalha nas redes sociais, tá mandando informação que o Ituano contratou o Ramon Meia da Inter de Limeira, vai jogar a Série C também pelo Galo de Itu. Um abração pro Netão aí, sempre na escuta. Beleza, galera. Meio-dia, fechando aqui o CBN Esportes, hoje aqui direto do Hotel Vitória, no 4º encontro de incorporadores do estado de São Paulo. A gente volta às 4 no Arena para repercutir muito sobre Série A2, Libertadores Sul-Americana e tudo mais. Até lá. Até lá. Valeu. Tchau, tchau. CBN Esportes Campinas. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Domínio Mercado Imobiliário do Interior Paulista.